A Revolução Francesa, 1789, um dos marcos da Era Moderna. A Revolução Francesa trouxe mudanças políticas e sociais significativas, resultando na queda da monarquia, na ascensão de Napoleão Bonaparte e na propagação dos ideais de liberdade, e marcando o fim do antigo regime e o início da Era Moderna. Movida por ideias iluministas, desigualdade social e crise econômica, a Revolução teve várias fases e consequências duradouras. 4. A descoberta da América, 1492. Cristóvão Colombo navegou para o Novo Mundo, mudando o curso da história ao conectar a Europa às Américas. Esse evento levou à colonização do continente e ao impacto profundo nas civilizações indígenas quando o navegador Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, chegou ao que hoje chamamos de América. No entanto, o continente já era habitado por diversas civilizações indígenas há milhares de anos. No século XV, Portugal e Espanha buscavam novas rotas comerciais para chegar às Índias, onde poderiam obter especiarias e riquezas. Com a queda de Constantinopla em 1453, as rotas terrestres para o Oriente ficaram mais difíceis, incentivando as navegações. Colombo acreditava ser possível chegar à Ásia navegando para o oeste. Ele apresentou seu plano a diferentes monarquias, mas foi a Espanha, com os reis católicos, Fernando e Isabel, que financiou sua expedição. Top 3. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi o maior conflito da história, envolvendo países de todo o mundo. O confronto começou com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista em 1939, levando França e Reino Unido a declararem guerra. O conflito dividiu-se entre o eixo, Alemanha, Itália e Japão, e os aliados, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e outros. A guerra teve momentos marcantes, como a Batalha de Stalingrado, de 1942 a 1943, o desembarque na Normandia, dia D, 1944, e os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, 1945. O conflito terminou com a rendição da Alemanha em maio de 1945 e do Japão em setembro do mesmo ano. As consequências foram devastadoras: milhões de mortos, o Holocausto, a divisão da Alemanha, a criação da ONU e o início da Guerra Fria. Vou contar uma curiosidade, mas não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sorteio de Pix aos inscritos. O ataque japonês ao Brasil. O Brasil foi o único país da América do Sul a enviar tropas para a guerra. Além disso, submarinos alemães e italianos afundaram navios brasileiros, levando o país a declarar guerra ao eixo em 1942. O Brasil enviou cerca de 25.000 soldados para lutar na Itália, entre 1944 e 1945. Top 2. A Guerra de Troia. A Guerra de Troia foi um conflito lendário entre gregos, aqueus e troianos, ocorrido por volta do século 13 ou 12 a.C., e imortalizado pela Ilíada, de Homero. Causa da guerra. Segundo a mitologia, a guerra começou quando Paris, príncipe de Troia, raptou, ou seduziu, Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. O irmão de Menelau, Agamenon, reuniu um exército grego para atacar Troia e recuperar Helena. Principais momentos da guerra: duração de 10 anos de batalhas sangrentas. Grandes heróis lutaram, como Aquiles, Heitor, Ulisses e Ájax. A morte de Patroclo levou Aquiles a matar Heitor, o maior guerreiro troiano. O ponto decisivo foi a estratégia do cavalo de Troia. Os gregos fingiram recuar, deixando um enorme cavalo de madeira com soldados escondidos dentro. Os troianos levaram o cavalo para dentro da cidade, e à noite os gregos saíram e destruíram Troia. Finalmente chegamos ao top 1. Queria pedir a gentileza de fortalecer com um like no vídeo e inscrever-se no canal grato. E a principal história da humanidade é a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura central do cristianismo e considerado pelos cristãos como o Filho de Deus e o Messias prometido. Sua vida, morte e ressurreição são os eventos mais importantes da fé cristã. Vida: Jesus nasceu em Belém, de Maria e José, e iniciou seu ministério aos 30 anos, pregando sobre o amor, perdão e o reino de Deus. Ele realizou milagres, como curas e ressurreições, e teve 12 discípulos que o seguiram. Morte: Jesus foi traído por Judas, condenado à morte por Pilatos e crucificado no Monte Gólgota. Sua morte é vista como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ressurreição:
No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou, aparecendo para seus discípulos e seguidores. Sua ressurreição simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. A morte e ressurreição de Jesus são celebradas na Páscoa e são fundamentais para a salvação segundo os cristãos. Significado para os cristãos: sua morte é vista como um sacrifício pelos pecados da humanidade, sua ressurreição representa a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna para os que creem. O evento é comemorado na Páscoa, o dia mais sagrado do cristianismo. A vida de Jesus influenciou profundamente a história, sendo sua mensagem o alicerce da fé cristã e um dos maiores marcos da humanidade. Curte e se inscreve.